aqui para dar continuidade ao estudo do Evangelho com Jesus do Centro Teresa d'Ávila. Para iniciar os trabalhos, eu vou convidar todos vocês para fazermos a nossa prece. Jesus amigo, mestre, irmão, que todos nós aqui possamos estar sentindo a sua sustentação, a sua energia pacificadora, harmonizando os nossos pensamentos e sentimentos para o momento do estudo do Evangelho. Que Teresa d'Ávila, Ubirajara, Rafael possam também estar conosco, apaziguando também os nossos sentimentos, nos ajudando a entender melhor as palavras do Evangelho, para que possamos então continuar na nossa caminhada, crescendo, evoluindo e usando todo esse conhecimento para o nosso benefício, nossa evolução enquanto espíritos imortais. Assim então, Senhor, abençoa todos nós, abençoa os nossos lares, abençoa o Centro Teresa d'Ávila e que as melhores vibrações, as melhores irradiações possam ser sentidas por todos nós neste momento. Que assim então possa ser, graças a Deus. E é com muita alegria que eu participo desse estudo hoje, dizendo a vocês que nós vamos estudar o capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo. E é o item 6, que tem por título A Parábola dos Credores e dos Devedores. Dai a César o que é de César. Vamos lá, item 6. A questão proposta a Jesus foi devido ao horror que os judeus tinham ao tributo que lhes era imposto pelos romanos, fazendo dele uma questão religiosa. Um numeroso partido se havia formado para recusar o imposto. Portanto, o pagamento do tributo era para eles uma questão irritante da atualidade. Sem que a pergunta feita a Jesus, é lícito pagar os tributos a César ou não, seria sem nenhum sentido? Essa questão era uma cilada, porquanto eles esperavam, de acordo com a resposta de Jesus, colocar contra ele as autoridades romanas ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, esquiva-se da dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça ao dizer que se dê a cada um o que lhe é devido. E aí ele deixa entre parênteses, ver na introdução o item publicanos. Parece que está fora do lugar, né? Amar ao próximo como a si mesmo e parábolas dos credores e devedores. Dai a César o que é de César, né? E eu já comecei a refletir sobre o Evangelho pensando nisso. Primeiro me veio à cabeça que em muitos momentos da vida a gente é devedor e outros a gente é credor. E quando Jesus aqui coloca dai a César o que é de César, é porque também nós teremos um momento para seguir um caminho e para seguir outro. Então, enquanto devedores ou credores, a gente tem que entender melhor essa situação para a gente poder utilizar melhor isso na vivência do espírito, né? E aí eu fiz aqui umas anotações que eu vou dividir com vocês. Primeiro eu achei o estudo, a parábola, né, tão direta que eu falei, puxa, o que mais tinha aqui, né? O que mais Jesus pretendia nos dizer? E aí eu fui dividindo a parábola em algumas palavras mesmo, para tentar entender um pouco mais assim o sumo dessa história que vem nos contar. Obviamente que o desejo é de nós fazermos as reflexões, entendendo lá o período, né, de Jesus, mas trazendo para os nossos dias. Então, eu comecei assim. Primeiro já imaginando isso que eu falei, né? Amar ao próximo como a si mesmo e trazendo junto essa passagem. Já achei que tinha alguma coisa que não estava encaixando, mas depois, no decorrer do estudo, eu entendi que estava tudo muito bem ligado e tinha tudo a ver. Mergulhando no Evangelho, o que me chamou a atenção é essa primeira parte. A leitura nos diz, né, que o problema era o horror que os judeus tinham para pagar os tributos para os romanos.
um grande grupo se formou e se recusou a fazer o pagamento. Para eles era uma questão revoltante da atualidade. E aí eu fiquei pensando, primeiro aspecto, e aí foi o que eu circulei primeiro aqui, tributos. O que será, né, tributos? Será que a gente também tem essa angústia em pagar tributos? Será que nos tempos atuais isso também seria algo, né, que nos incomodava? E aí eu fui pesquisar e vi que tributos são valores que devem ser pagos ao poder público. São pagamentos obrigatórios onde a população deve dar uma parte da sua renda para custear atividades do Estado, como operações de manutenção e desenvolvimento. Aí eu fiquei pensando, bom, por que será que lá, à época de Jesus, eles sentiam essa raiva, né? Eles não tinham esse horror? Provavelmente naquela época a sociedade não tinha essa ideia, né, de que os tributos serviriam para manter as operações, né, e a manutenção do Estado. Graças a Deus, na atualidade, a gente já entende que as leis evoluíram e os nossos tributos são para essa situação. Então aqui eu já começo a entender que tudo tem um lugar certo, né? A diretriz, ela aponta para algo que a princípio nos mostra um bem comum para muitos, né? E aí o outro ponto que eu coloquei aqui foi o seguinte, dessa forma, né, começamos aqui a entender que devemos respeitar então os direitos dos outros como nós queremos ser respeitados. É possível entender nossa necessidade e responsabilidades como espíritos que somos diante da nossa encarnação. É um ensinamento que deve ser seguido até hoje, porque não devemos prejudicar o próximo. Temos deveres para com o próximo, seja na nossa família ou não. A evolução ocorre de forma individual e coletiva. Então, estamos no mundo com determinadas regras que devem ser cumpridas. Nesse momento, nesse ponto dos tributos, aqui só mostra que eles tinham essa raiva, né? Mas em seguida no Evangelho eles fazem uma pergunta para Jesus. É lícito pagar o tributo a César ou não? E aí essa pergunta eu fui pesquisar também e pegar o sentido, né? Lícito. Tá assim, ó. Que ou o que é justo ou permitido. No termo jurídico diz assim, que ou que é conforme a lei, aos princípios do direito. Então aí a gente já tem a resposta. É justo. Então é justo, é permitido e é conforme a lei. Só nesse primeiro momento a gente já vê que toda aquela raiva, todo aquele sentimento desses homens nesse momento já caía por terra. E Jesus, já por esse primeiro momento, percebeu uma coisa que também já está escrita. Essa questão era uma cilada, porquanto eles esperavam, de acordo com a resposta de Jesus, colocá-lo contra as autoridades ou contra os judeus dissidentes. Fiquei tentando me colocar, né, nesse lugar, quando você de repente percebe, né, que existe uma malícia, que existe um quê por trás de alguma coisa que estão conversando, perguntando a você. E aí eu refleti assim, Jesus, que sempre aproveitou, né, todas as oportunidades para ensinar diante da hipocrisia dos presentes, pede uma moeda, mostra o rosto a César, né, o rosto de César, responde, dá a César o que é de César. Então Jesus, com isso, quer dizer, né, dê o que é lícito, dê o que é justo e necessário para cumprir com as nossas obrigações no que se refere à participação da sociedade. Nessa reflexão, o que ficou muito claro para mim, que Jesus usa, né, o César, ele representa o que é material, né, as exigências passageiras do mundo físico. Tudo isso cumpre um papel, porque essa lição vamos aprendendo
a ter senso de responsabilidade, senso de igualdade, respeito ao outro e respeito para uma sociedade também mais digna, né? Nos moldes cristãos, como a gente espera que seja. A gente sabe que vai chegar lá, né? A gente está aprendendo. E Jesus é tão claro, né? Tão direto, tão objetivo, que ele estabelece uma fala honesta que certamente causou impacto. É mais uma lição que fica para nós, né? Precisamos estabelecer relacionamentos honestos conosco e com os outros, analisar aquilo que nos incomoda, para que o nosso aprendizado e possibilidades possam ir nos transformando, aprendermos a sermos mais justos, a entender melhor todas as situações e dificuldades que a vida material possa apresentar, recebermos então o que é preciso para aprender. Então, essa questão de nós sermos justos conosco mesmo nos faz também entender em alguns momentos quando a gente estiver com o outro e perceber que ali houve um vacilo, né? Houve uma análise equivocada de alguma situação. Ele também está aprendendo, né? Aí eu comecei a entender o porquê do amar ao próximo como a si mesmo, né? Comecei a entender o porquê que as coisas estão bem ligadas. Aí coloquei desta forma assim: fazendo ao outro o que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos, iremos construindo um mundo mais justo, aproveitando as oportunidades que a vida apresenta para a gente exercitar esse aprendizado. E de fato, né, a gente percebe que o mundo nos traz muitas portas, né, muitas possibilidades. Em alguns momentos a gente vacila, em outros não. Em alguns a gente consegue perceber que já tem ali uma base mais sólida, que já conseguiu passar por outras experiências e a gente já entendeu o caminho, né? A gente já sabe fazer melhor. Em outros momentos não, a gente percebe que vai precisar exercitar um pouco mais até que aquilo se torne um pouco mais natural pra gente. O outro aspecto que me veio assim no pensamento é que no meio disso tudo, mesmo que os outros, né, não cumpram as suas obrigações, nós devemos fazer a parte que nos cabe na obra, tendo a certeza do amparo de Jesus e da espiritualidade amiga, porque a gente sabe que a gente nunca está só, né? E eles nunca pedem de nós aquilo que a gente não teria condições de dar. Jesus, ele sempre ensina pelo caminho da verdade e do amor. Ele fala a verdade e isso nos incomoda, porque a gente, para mudar, precisa sair da zona de conforto, né? Isso é ruim, isso dói, dá trabalho. Então eu entendi que foi isso que Jesus estava tentando fazer quando disse, né? Quando percebeu que era uma cilada e disse: dá a César o que é de César. Ele estava fazendo isso, ele estava provocando no outro a reflexão real por aquela pergunta, por aquela cilada, digamos assim. Porque eles é que estavam incomodados com a situação, mas aí eles colocaram Jesus na berlinda, sem a menor preocupação, né, de como Jesus poderia se sair ou o que poderia acontecer com ele. E aí eu continuei pensando nisso, né, que quantas vezes nós queremos as soluções práticas, fáceis, né? Não nos preocupamos com os que estão à nossa volta, se o benefício que nós estamos desejando será bom, né, para a grande maioria. Será que aí a gente então não entende, né, que é o nosso orgulho, a nossa inveja, o nosso egoísmo, né, que faz às vezes a gente olhar muito mais para nós, para aquilo que nos parece que é melhor, do que aquilo que possa ser um bem muito maior. E aí eu fiquei com isso, né? Precisamos olhar para dentro de nós com amor, para perceber o que ainda faz ressonância em mim e o que eu já posso mudar, se eu já tenho condições de fazer melhor. É muito comum, né, quando a gente se incomoda mesmo com uma situação, às vezes pensar: mas eu não tenho condições de resolver isso agora, não, vou deixar para a próxima encarnação, vou resolver de outro jeito, porque aquilo incomodou. Realmente, de repente, tem situações que você vai preferir refletir um pouco mais, pensar e ouvir ou ver outras experiências, né?
para que você possa tirar dali uma lição. Mas tem algumas que a gente já consegue, a gente precisa ter coragem, a gente precisa realmente buscar, porque a gente não está sozinho, nunca está sozinho. E a gente vai conseguir, a gente às vezes dá menos valor ao que a gente já galgou do que aquilo que a gente ainda tem para trabalhar, né? A gente dá mais sempre ao lado negativo e isso é um erro. A gente não deve ficar com culpa, porque Jesus não nos culpa, Jesus não nos obriga, Jesus não nos aponta o mal. Ele está ali, é o nosso irmão, é aquele mestre verdadeiro que está esperando, né? Nosso tempo, mas a gente precisa se esforçar. E aí, o outro aspecto que eu fiquei pensando é porque Jesus não revidou, né? Jesus não foi grosseiro, Jesus respondeu ali diretamente, firme, mas ele não, mesmo entendendo que era uma cilada, ele não fez uma outra cilada. Ele até complementa, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso era para dar aquele futucãozinho, digamos assim, também, para que eles pensassem, né, que na vida não são só as coisas materiais, né? Existem outras moedas, entre aspas, né? Existe a cobrança ou a possibilidade, a permissão de você trabalhar com a moeda da escuta, a moeda do amor, a moeda da gratidão, a moeda da paciência, né? Que aí são outros valores que você vai galgando, que você vai trabalhando, que você vai aprendendo e modificando em você, e aí você percebe o seu crescimento espiritual, você percebe que quando você lê o Evangelho, quando você lê um livro, quando você está numa palestra, aquilo que foi te passado serviu, né? Aquela semente está germinando dentro de você, e vai chegar um momento que vai dar um fruto, e vai chegar um momento que esse fruto vai estar mais maduro, e aí você vai conseguir saborear, né, essa sua conquista. Então, tudo isso porque eu fiquei pensando, né, quando acontecer conosco, né, como com Jesus, quando a gente encontrar um companheiro que nos incomoda, ou que também possa perceber ali uma malícia, né, na sua fala, nas suas atitudes, que a gente possa aproveitar a oportunidade para agir também com essa verdade, né? Usar a ocasião para ajudar o outro a refletir melhor e ver a situação por um outro ângulo, contribuindo também para o seu crescimento, mostrando com palavras e atitudes os ensinamentos de Jesus. E o maior ensinamento de Jesus, isso não pode sair, né, da nossa cabeça, é o amor, né? Então, mesmo quando a vida é dura, mesmo quando as dores vêm, a gente entende que aquilo é necessário, né? E a gente entende com o amor paternal, né? E o amor fraternal de Jesus também, que os Espíritos estarão conosco, que nós seremos ajudados, e muitas vezes por irmãos encarnados que estão conosco e vêm nos dar aquele acolhimento, né? Vem nos dar às vezes um abraço, um sorriso ou até uma ideia, que aí a gente consegue refletir e sair daquele sofrimento com mais facilidade, né? Então que tenhamos coragem, que usemos a fé raciocinada e que com isso, né, o desejo de dar um novo rumo às nossas atitudes, para que a gente tenha uma postura, né, uma postura mais cristã, mais amiga, e assim, até através das nossas atitudes, da nossa fala, aqueles que estão à nossa volta e esses que às vezes nos incomodam por qualquer situação que seja, percebam, né, que nós estamos ali lutando também com as nossas dificuldades, mas a gente está buscando se melhorar, a gente está buscando crescer, evoluir, e que é Jesus, e que é a espiritualidade, e que é a doutrina, que é essa grande bússola, né, essa grande companheira. Para finalizar o estudo, Teresa, no livro da vida, o capítulo 27, item 15, ela reforça essa situação quando ela diz assim, do capítulo 27, né? Trata-se de outro modo com que o Senhor ensina a alma, sem lhe falar, sem lhe dar a entender a sua vontade de uma maneira admirável. Declara também uma visão não imaginária e grande mercê que lhe faz o Senhor. É muito digno de atenção esse capítulo,
Então ela diz para a gente prestar atenção nesse capítulo, né? E no item 15 eu destaquei que ela coloca assim: logo nos parece que é de pouca edificação não andar cada um no seu estado, com muita compostura e autoridade. Até o frade, o clérigo, a freira, nos parecerá que trazerem coisas velhas e remendadas é novidade e dar escândalo aos fracos. E até estarem muito recolhidos e ter oração, conforme está no mundo, e tão olvidadas, né, esquecidas as coisas da perfeição, de que grandes ímpetos de perfeição, de grandes ímpetos que tinham os santos, que penso faz dano às desventuras que vêm nestes tempos, e que não daria escândalo a ninguém os religiosos darem a entender por obras, como dizem por palavras, o pouco que lhe se há de ter o mundo, pois destes escândalos o Senhor tira grandes proveitos. E se uns se escandalizam, outros entram em si e têm remorso. Então, é pela atitude, não só pela fala, é por esse desejo de estar, né, no trabalho, na edificação moral, no trabalho do bem, que a gente vai crescendo, que a gente vai se melhorando. E assim, então, queridos amigos, vamos fazer a nossa prece final. Jesus querido, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos em seu nome e em nome de Deus. Em nome de Teresa d'Ávila, em nome de Rafael e Ubirajara. E assim, Jesus, então, finalizamos mais essa tarefa agradecendo essa oportunidade bendita. Que assim, então, possa ser, graças a Deus.